Minha ex-namorada me disse que minha namorada atual sabotou nosso relacionamento. Eu, 28M, estou muito confuso com os acontecimentos do último mês. Minha ex-namorada Julie, 29F, acha que minha atual namorada, Mindy, 28F, é manipuladora e sabotou nosso relacionamento de 4 anos. Eu estava em um relacionamento amoroso com a Julie nos últimos 4 anos. Nós nos conhecemos por meio de amigos em comum. Eu e Julie éramos muito compatíveis no amor por atividades ao ar livre e corrida. Temos estilos de vida muito parecidos e nos apoiamos muito bem durante esses anos. Moramos juntos por 3 desses 4 anos. Chegamos até a conversar sobre casamento no verão. Estava tudo indo muito bem, e eu estava planejando pedi-la em casamento nas festas de fim de ano. Porém, comecei a notar mudanças no comportamento da Julie por volta de setembro. Ela estava distante e parecia estressada. Isso era bem perceptível e me deixou preocupado. Eu confiava nela de todo o coração e jamais imaginei que ela pudesse estar me traindo. Mas ela começou a passar mais tempo sozinha. Mais ou menos nessa época, a amiga da Julie, a Mindy, me mandou uma mensagem privada pedindo para nos encontrarmos secretamente, pois ela queria me contar algo sobre a Julie. Mindy e Julie trabalham juntas, e eu conheço a Mindy desde que comecei a namorar a Julie. Fiquei surpreso, mas para ser honesto, já imaginei o pior. Nos encontramos em um café depois do trabalho. Ela me perguntou se estava tudo bem entre mim e a Julie. Depois, me contou que Julie disse a ela que estava pensando em terminar comigo em breve. Fiquei em choque. Perguntei se havia outra pessoa e ela disse que não. Julie teria confidenciado a ela que não tinha certeza se queria se casar comigo. Mindy disse que só me contou isso porque não queria que eu fosse pego de surpresa. Fiquei devastado. Comecei a me esforçar mais para tornar o relacionamento mais animado, planejando encontros e programas diferentes. A Mindy também me ajudou muito durante esse período, me contando mais coisas que a Julie teria dito a ela. Até que, pouco antes do Dia de Ação de Graças, Julie me disse que me amava, mas queria tirar um mês para morar sozinha. Ela disse que precisava ter certeza de que queria casar comigo. Fiquei completamente arrasado. Perguntei se ela queria ficar com outra pessoa. Ela disse que não, e que eu também não deveria fazer nada estúpido. Disse que me amava de verdade, mas precisava ficar longe de mim para ter certeza de que estava me casando por amor e não apenas por hábito. Eu não entendi aquilo. Falei que se depois de 4 anos ela ainda não tinha certeza, talvez fosse melhor terminarmos. Discutimos feio e acabamos terminando alguns dias depois. Como nosso contrato de aluguel estava acabando, decidimos seguir caminhos separados em dezembro. Ela alugou outro apartamento e eu continuei no antigo, apenas tirei o nome dela do contrato. Após o término, me senti muito sozinho, já que não estava acostumado a morar sozinho. Para não ficar triste no Réveillon, chamei vários amigos para uma festa. Convidei também a Mindy. A festa foi legal, meus amigos tentaram me animar. Mindy se entrosou bem com o grupo. Ela decidiu ficar depois para me ajudar a limpar, e acabamos transando naquela noite. Me senti culpado, mas ela me animou. Desde então, estamos nos vendo quase todo dia no meu apartamento. Ainda estou triste pela Julie, mas não vou mentir, estar com a Mindy me faz bem. Ela é carinhosa e gentil. No último domingo, acordamos com alguém batendo forte na porta. Fui atender e era Julie. Ela parecia furiosa e começou a gritar comigo. Ficava me acusando de tê-la traído. Disse que eu jamais a traí, e que foi ela quem terminou comigo. A Mindy também estava no meu AP. Julie ficou revoltada com nós dois. Chamou a Mindy de manipuladora e disse que foi ela quem sugeriu que a Julie se afastasse de mim para entender melhor os sentimentos dela. Tentei acalmá-la e pedi que explicasse. Julie contou que desde que falamos sobre casamento, vinha conversando com Mindy, que ficava perguntando se ela tinha certeza sobre se casar comigo. Mindy teria sugerido que ela tirasse um tempo sozinha para entender melhor o que sentia, dizendo que eu entenderia e daria espaço. Quando eu disse que não queria isso, Mindy teria dito que eu era controlador por não dar nem um mês para ela e que o melhor seria terminar.
Mindy me garantiu que nunca disse nada disso, e que essas ideias eram todas da Julie, ela só estava presente nas conversas. Mindy admitiu ter contado para mim algumas coisas que a Julie disse, para que eu tivesse uma chance de salvar o relacionamento antes que fosse tarde demais. Isso deixou a Julie ainda mais furiosa. Ela me acusou de ter a traído emocionalmente. Disse que nas últimas semanas percebeu que nós dois éramos feitos um para o outro, mas que agora não consegue acreditar que eu consegui seguir em frente de um relacionamento de 4 anos em apenas uma semana. Por um lado, eu quero acreditar na Julie, mas ela terminou comigo sem que eu tivesse feito nada de errado. A Mindy esteve ao meu lado quando eu mais precisei, mas agora também estou desconfiado dela. Afinal, ela nunca foi tão próxima de mim antes, e de repente, apareceu do nada como meu apoio, mesmo sendo amiga íntima da Julie. Será que fui um babaca por ter traído emocionalmente a Julie? Eu deveria ter contado para ela sobre as mensagens da Mindy? Fui errado em seguir em frente tão rápido, mesmo com a Julie tendo terminado comigo? Eu só estava machucado, e a Mindy estava ali. Preciso de um conselho de alguém com a cabeça no lugar para me dizer o que diabos está acontecendo. Atualização. Desculpe pela postagem longa, mas queria dizer que não fomos idiotas por não perceber o que estava acontecendo. Vocês leram uma versão resumida dos eventos em 5 minutos, enquanto nós vivemos isso pelos últimos 7 meses. Desde então, mandei mensagem para Julie todos os dias, tentando conversar com ela, mas ela não respondeu nenhuma. Eu não sabia se tinha sido bloqueado. A Mindy, por outro lado, estava constantemente tentando falar comigo, perguntando se poderíamos nos encontrar. Na quarta-feira, um dia depois da postagem, decidi mandar mensagem para Mindy, pedindo que ela me contasse tudo o que disse para Julie com sinceridade, avisando que cortaria contato caso descobrisse alguma mentira. Ela queria conversar pessoalmente ou por telefone, mas eu insisti que fosse por escrito. A resposta dela foi que a Julie sempre falou bem de mim ao longo dos anos. Quando contou que estávamos falando sobre casar em 2024, ficou feliz por nós. Porém, segundo Mindy, a Julie começou a expressar dúvidas, dizendo que estava com frio na barriga por causa dos problemas que via no casamento dos pais. Um dia, Julie disse que queria dar um tempo, pois não sabia mais quais eram seus sentimentos. Foi nesse momento que a Mindy me contou sobre o comportamento dela, com pena, já que nossas famílias já estavam sabendo dos planos de noivado. Depois da nossa briga, Julie ficou muito abalada e disse que nunca se casaria comigo. Segundo Mindy, ela só voltou quando soube que eu estava seguindo em frente e ficou com ciúmes. Mindy também disse que eu era um cara legal e que ela esperava que eu percebesse o quanto que eu e Julie tínhamos era especial. Eu apenas respondi ok e disse que precisava de um tempo. Continuei mandando mensagens para Julie todos os dias, pedindo que falasse comigo pelo menos uma vez. Doía muito imaginar que ela pudesse ter me bloqueado para sempre. Na sexta-feira à tarde, ela finalmente respondeu, dizendo que queria me encontrar e que viria ao nosso apartamento no sábado. Limpei o lugar inteiro e senti uma culpa enorme antes de vê-la. Quando chegou, parecia um fantasma, completamente arrasada. Eu me sentei no sofá e ela escolheu sentar longe de mim. Tentamos conversar, perguntando como estávamos, mas estava claro que nenhum dos dois estava bem. Comecei a pedir desculpas, mas ela me interrompeu, pedindo que a deixasse falar sem interrupções. Trouxe um caderno com tudo o que queria me dizer. Ela começou dizendo que realmente me amava, mas que depois de falarmos em casamento, sentiu medo. Achou que era algo passageiro, então não me contou. Isso foi corroendo por dentro, e ela cometeu o erro de conversar com a Mindy. Queria que eu ouvisse dela mesma os motivos de ter se afastado e terminado, para que eu não ouvisse versões distorcidas. Contou que os pais dela tiveram um casamento conturbado. Embora tenham ficado juntos até a morte da mãe em 2021, brigavam constantemente. Ela cresceu achando que a mãe não amava o pai, mas era dependente dele. E como o pai sabia disso, a tratava mal. Julie sempre teve medo de repetir esse padrão. Quando nos conhecemos, ela tinha muitas dívidas e não sabia lidar com dinheiro. Eu ajudei com isso e, mesmo com as finanças separadas, acabei assumindo o controle de tudo, a ponto de ela não saber onde estava seu próprio dinheiro.
Lembrou que gostávamos de cozinhar juntos, mas quando eu trabalhava até mais tarde, ela acabava jantando queijo e biscoito, sem ânimo. Reclamou que, durante 4 anos, eu nunca disse não a ela quando queria comprar algo, e isso a fazia se sentir mimada e acomodada com os confortos que eu proporcionava. Quando comentou isso com a Mindy, no começo ela só ouvia, mas por volta de setembro contou sobre uma prima que passou por algo parecido, afastou-se do noivo por 1 mês e logo percebeu que queria voltar. Julie pensou em fazer o mesmo. Quando pediu um tempo, tudo o que queria era ficar algumas semanas com a melhor amiga, longe de mim, para ver se seus sentimentos estavam apenas confundidos. Sabia que eu planejava pedir ela em casamento no Natal, e quando eu recusei a ideia de dar um tempo, ela surtou e terminou, com medo de dizer sim sem ter certeza. Depois disso, perguntou quando eu comecei a ver a Mindy quantas vezes nos encontramos. Mostrei as mensagens e entreguei o celular. Disse que só nos vimos uma vez, em setembro, quando ela me disse que a Julie queria terminar porque não estava feliz. Já tinha percebido o distanciamento da Julie, e quando perguntava, ela só dizia que estava tudo bem. Por insegurança, tentei me aproximar ainda mais, mimando, planejando encontros caros, ficando mais em casa. Quando Julie pediu tempo, achei que fosse o fim e briguei com ela, o que causou o término e a saída dela de casa. Nesse ponto, a voz dela começou a falhar. Perguntou quando a Mindy voltou a me procurar. Mostrei as mensagens. Ela mandava memes para me animar e eu respondia com um obrigado ou curtia. Depois, as conversas aumentaram. Ela perguntava o que eu faria no Natal e Ano Novo, e como ela não tinha planos, acabei convidando para a festa de Ano Novo. Julie me interrompeu e disse que não precisava saber mais detalhes. Contou que, depois que saiu de casa, achava que só não estava pronta para casar. Ficou 2 semanas na casa da amiga e depois alugou um apartamento novo. Estava miserável e com saudades. Isso ficou mais claro quando tentou dormir sozinha no novo lar e não conseguiu. Agora a melhor amiga está morando com ela. Em 1 semana, percebeu que não conseguia viver sem mim. Quando perguntou para uma amiga em comum como eu estava, soube da festa e de que a Mindy estava presente. Não fazia sentido, então concluiu que havia um caso entre nós e que esse era o motivo da Mindy tentar nos afastar, dizendo que Julie não deveria casar se tinha dúvidas. Ao ver a Mindy no nosso apartamento no domingo, desabou. Mas ao descobrir que ela também me dizia coisas diferentes, percebeu como foi ingênua ao terminar sem conversar. Por mais que tenha doído, ela não queria me perder. Chorou, se chamou de idiota, pediu desculpas por não ter falado sobre seus medos. Tentei abraçá-la, mas ela se afastou. Perguntou se eu ainda queria estar com ela. Disse que daria tudo para tê-la de volta. Ela também queria esquecer tudo, mas com algumas condições: cortar completamente o contato com a Mindy, bloqueá-la em tudo e ignorar se a encontrasse. Concordei. Ela já está inscrita para terapia individual e quer fazer terapia de casal para resolver os medos e pendências. Decidimos adiar o noivado ou casamento até começarmos a terapia. Aceitei. Por fim, quer esquecer o último mês como um pesadelo e nunca mais falar sobre isso. Disse que se eu fizer piadas do tipo "estávamos dando um tempo, vai me dar um soco", foi a primeira vez que sorrimos. Perguntei como seria com a Mindy, já que trabalham juntas. Ela respondeu que a maior punição para Mindy será ver que não conseguiu nos separar. Quer que ela veja nossa felicidade, que veja o anel de noivado e morra de inveja quando nos casarmos. Nos abraçamos e me senti aliviado pela chance de consertar as coisas. Pedi para ela ficar e ela aceitou. O resto da noite foi ótimo. Pedimos doordas e assistimos reprises de Top Chef abraçados no sofá. Hoje de manhã, falamos sobre voltarmos a morar juntos. Quero que ela volte para o nosso antigo apartamento, mas ela quer um recomeço e perguntou se eu toparia me mudar para o apartamento novo dela. É bem menor, num bairro não tão bom, mas vamos conversar mais sobre isso. Também preciso resolver os 2 contratos de aluguel de 12 meses e como cancelar um deles. Agora, ela foi buscar algumas coisas para passar a semana aqui, e estou escrevendo este post. Me sinto muito sortudo por não ter perdido a Julie, mesmo com meus erros do último mês.
Só espero que consigamos resolver tudo e que isso se torne apenas um pequeno obstáculo em um relacionamento forte e feliz. Ainda preciso entender como lidar com o fato de ela se sentir mimada e dependente de mim. Isso faz parte da minha personalidade, mas quero trabalhar isso na terapia de casal. Se alguém tiver dicas de como fazer com que ela se sinta mais autônoma, estou aberto a sugestões. PS. Obrigado a todos que perguntaram sobre minha saúde nos últimos dias, mandaram mensagens privadas e números de apoio emocional. Não se preocupem, sou maratonista e não desisto fácil. Atualização 2. Depois do incidente, a Julie me disse que queria voltar a ficar comigo e esquecer tudo o que aconteceu, mas eu percebi que ela ainda estava machucada com meu comportamento. Tentei não exagerar nas demonstrações de afeto e dar espaço para ela, já que foi justamente isso que causou o nosso rompimento. A Julie teve um colapso emocional e um ataque de pânico na semana seguinte depois que viu a Mindy comigo no nosso apartamento. Ela começou a fazer terapia online e continua com a mesma terapeuta, com quem fala uma vez por semana. Também buscamos terapia de casal e conseguimos nossa primeira sessão quase um mês após o incidente. Decidimos colocar os planos de casamento em pausa até então. Eu sentia que a Julie estava se esforçando muito para agir normalmente, mas algo ainda estava fora do lugar. Eu estava otimista quanto a nós dois, mas era difícil vê-la sofrendo por algo causado por mim. Durante nossa primeira sessão de terapia de casal, nós dois nos abrimos sobre o relacionamento e falamos sobre o que aconteceu. A Julie me pediu desculpas por não ter se comunicado melhor e por ter me feito passar por todo aquele drama. Disse que não sabia como processar seus pensamentos e não queria despejar todas as emoções negativas em mim, então entrou em pânico no momento. Também pedi desculpas a ela por tudo, chegou um ponto em que estávamos quase competindo para ver quem tinha mais culpa na história. Choramos bastante, e achei a experiência muito curadora. A terapeuta disse que dava para ver o quanto nos amávamos e que deveríamos dar pequenos passos em direção a uma comunicação mais aberta. Nos passou alguns exercícios para fazermos em casa e discutirmos certas coisas. Quando saímos do consultório, eu tinha certeza absoluta de que queria passar o resto da minha vida com a Julie. Disse isso a ela, e ela respondeu que não conseguia imaginar a vida sem mim. Decidimos retomar os planos de casamento. A Mindy tentou entrar em contato comigo várias vezes. Ela me mandou mensagens, mas a Julie bloqueou ela no meu celular e em todas as redes sociais. A Mindy também mandou mensagens ofensivas diretamente para a Julie. O pior foi 15 dias depois do incidente, quando a Mindy começou a postar fotos minhas com ela no Instagram todos os dias. Algumas dessas fotos eram íntimas, não nudez, o que causou muita dor para Julie. Ela denunciou a Mindy ao RH da empresa e conseguiu uma transferência e uma promoção para outro departamento um mês depois. A última vez que ouvi falar da Mindy foi quando ela me mandou um e-mail longo para meu endereço corporativo, mas apaguei sem ler. As fotos que ela postou causaram muita confusão, e tivemos que explicar para nossos pais e amigos o que havia acontecido. Como vocês devem imaginar, foi nomeado unanimemente como Idiota do Ano, embora ache que minha irmã ainda pode competir forte comigo até o fim do ano. A confusão durou cerca de um mês, depois disso nunca mais ouvimos falar da Mindy e simplesmente seguimos com nossas vidas. A Julie tem falado com a terapeuta sobre suas questões de codependência e inseguranças. Acredito que isso tem raízes em traumas da infância, e a terapeuta acha que tudo foi amplificado após a morte repentina da mãe dela. Tenho tentado, aos poucos, incentivar a Julie a se interessar mais pelas nossas finanças. Recomendei o podcast do Ramit Sethi, mas ela tem verdadeira aversão a esse tipo de conversa e sempre muda de assunto. Consegui quebrar o contrato de aluguel que a Julie havia assinado, pagando uma multa, e ficamos no nosso antigo apartamento. Porém, a Julie queria sair de lá o quanto antes por causa das lembranças ruins. Compramos uma casa unifamiliar há alguns meses, num bairro tranquilo, e nos mudamos para lá em maio. Acho que a questão da codependência ainda não foi resolvida, e talvez até tenha piorado depois do que aconteceu. Mas eu a amo e sempre estarei ao lado dela quando precisar. Agora, a principal atualização. Julie e eu nos casamos no último sábado em uma cerimônia íntima no clube de campo do meu pai. Estavam presentes todos os nossos familiares e amigos,
E não poderia ter pedido por uma noite melhor. Queria poder mostrar as fotos da Julie no vestido de noiva porque ela estava simplesmente deslumbrante. Vamos sair para nossa lua de mel na próxima semana, e não poderia estar mais feliz com o desfecho de tudo isso. Espero que, daqui a 25 anos, a Julie e eu olhemos para trás e vejamos esse incidente como apenas um pequeno obstáculo em uma vida perfeita juntos.